E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? 2026 a gente já sabe sobre esse negócio do Pix. Eu já vi aí vários youtubers falando sobre os erros que a gente acaba cometendo sobre o Pix. Mas afinal, como a gente pode fazer essa blindagem do CPF em questão de movimentação do Pix em 2026? Até caiu o microfone aqui. Eu dei uma estudada e eu vou te dizer 7 alternativas legais. Então assim, ó, nada que eu vou te falar aqui no vídeo é ilegal. Então são métodos, maneiras de tu tentar blindar o teu CPF em movimentações do Pix em 2026. E se alguém falou pra ti em cartão de crédito, esquece, tá? Porque cartão de crédito é a mesma coisa que o Pix. Porque se vier a movimentação muito alta, tu só fez a substituição e já tá atrelado. Outra coisa, a gente sabe que o governo quer fazer isso, então a tendência agora é a gente ver mais dinheiro em espécie novamente rodando no mercado. E também outra alternativa, vai fazer uma transferência? TED ou DOC. Volta às antigas, meu querido. É mais demorado, não é na hora, tem que ter um monte de número, mas para sigilo bancário, tem que ter a quebra do sigilo para poder olhar as transferências por TED e por DOC. O Pix não. O Pix vai pelo Banco Central. Então, apenas umas dicas que eu vou te dar de arrancada, mas vem comigo nesse vídeo identificar maneiras de tentar diminuir essa burocracia. A primeira delas é a estratégia da conta conjunta para ratear esses 5 mil. Então, hoje em dia a gente não tem mais como ter uma conta conjunta no digital, mas tem que ter o físico. Então tá na hora de tu voltar pro banco físico. Se tu criar uma conta conjunta, é 2 CPFs integrados a uma conta só. Então, se é 5 mil, vira 10. Primeira dica que eu vou te dar. Então, o movimento de casa, aluguel, telefone, tudo pode fazer nessa conta conjunta, onde vai ter 2 CPFs. E esse ping-pong de Pix, que não adianta para nada, vai te adiantar com uma conta conjunta. Então, manter uma consistência patrimonial e ambos tudo certinho legalizado no nosso leão amado. Então, se a tua esposa ela tem renda e tu também, unem-se com uma conta conjunta, ou teu tio, ou tua tia, ou teu sócio, e isso é uma maneira de dar uma blindada no teu CPF nesse ano de 2026. Uso de cartão de débito internacional, até anotei aqui, Nômade, Wise, Interglobal. Pois é, embora essas contas elas informam saldo, a movimentação de consumo diário, compras débito lá fora ou sites internacionais não transita pelo sistema Decred, que é o que regulamenta todas as movimentações. Tu carrega em dólar e usa o teu cartão de débito global para fazer tuas compras. Ponto. Ah, mas IOF? Olha, cara, assim, ó, se eu não me engano, na Nômade, dependendo do estilo de conta que tu vai ter, tu tem isenção de IOF. Então, é um jeito imediato para o consumo interno abaixar o teu radar no consumo interno. Cartão de débito internacional. Eu acho que ninguém te falou isso, né? Pois é. Então, se tu já chegou aqui, eu já te entreguei 2 novidades diferentes que tu não tá acostumado. Compartilha esse vídeo para mais gente, pra gente tentar ajudar as pessoas a se blindarem em 2026. Eu já tenho minha conta Interglobal. Então, tá na hora de fazer. É tudo gratuito, tá? Essas 3 contas que eu te dei, Nômade, Wise e Interglobal, é gratuito. Então vale a pena, tá? O IOF tu paga. Agora, a terceira dica que é muito importante, de repente tu não estava nem ligado isso aqui. Contrato mútuo com registro do IOF. Vai servir para que isso aqui? Vamos supor que o teu amigo, tu recebeu um Pix de 20 mil. Um teu parente, teu amigo. O que tu vai fazer? Tu recebeu esse Pix de 20 mil, um depósito, pum, cai na malha, não tem o que fazer. Tem. Faz um documento simples de empréstimo, registra o pagamento de IOF, que é nada perto da receita. Vai lá, olha, cara, eu recebi isso aqui, um empréstimo que eu vou pagar mensalmente, e tá aqui o IOF. Por quê? Ao pagar o IOF, tu vai oficializar que aquele dinheiro é um passivo, é uma dívida e não receita. Divulgada, não vai pagar imposto de renda e é uma forma legal de justificar grandes entradas de Pix do nada na tua conta. Sabia disso? Pois é. Ah, Vinícius, mas para fazer essa parte do IOF, cara, vai ter que fazer com a parte do contador, não vai ter o que fazer. Tu vai gerar um IOF do nada, repentinamente, não. Quarto, o sistema de vouchers ou benefícios flexíveis. Cara, esse aqui não é todo mundo que vai conseguir, e mais funcionário. Ou
Tu tem uma empresa que é o sistema aquele do Sodexo, Caju, Flash, Wisely. Por quê? Benefício não entra como renda tributável. Então, se tu já usa alimentação, cara, eu vou comprar na alimentação por Pix, não sei o quê, tenta ver cartão de benefício. Ele não conta como renda tributável e no contra-cheque tem a movimentação de gasto, esse cartão também não entra. Uma maneira muito boa e convencional de receita não tributável. Claro que isso aqui vai depender de onde tu tá, como vai fazer, eu não sei. Eu tô te dando ideias legais, legítimas, que não tem problema. Por isso que eu tô até fazendo esse vídeo. Então, cartão Sodexo, eu acho que nem tem mais Sodexo, né? Tem a Pluxee. Pluxee, é Pluxee e com 2 Es. Maneira legal. Se tu já tem um CNPJ, abre uma conta e recebe os benefícios por ali. É tudo legal. Vai comprar no supermercado? Pô, mas então já bota o teu dinheiro ali, faz a movimentação daquele cartão legal ali e paga por ali. Viu? Vale a pena ou não vale compartilhar esse vídeo? Porque tem muitas pessoas dizendo o erro, mas solução são poucos. Eu tô tentando te dar soluções. Blindagem via cashback, gurizada. Esse aqui é pros milheiros de plantão. Cara, existe uma solução no cartão de crédito que é as tuas milhas. Se tu não usou as milhas, os pontos do cartão de crédito, pagar a fatura com ele vale a pena. Por exemplo, no Inter, a gente recebe Interloops. Eu tô te dando o caso do Inter, mas tem todos os outros cartões. Tu recebe o Interloops e tu pode trocar o Interloops por desconto na fatura. Aí um caso, tá? Pô, vai que tu chegue a R$1.000. Vamos botar que tua fatura veio 2.000 de cartão de crédito e tu tem 300 pila de Interloops. Tu desconta na fatura do teu cartão de crédito do Interloops e não entra. Como é que vai aparecer na receita? Pagamento de 1.700, não de 2.000. Uma maneira de tributar. É difícil essa, mas é legal, tá bom? Sexta, subconta de pagamento. Instituição de pagamento. Essa aqui eu anotei porque eu tava dando uma estudada e eu não sei como é que ela vai entrar, mas assim, ó, usar carteiras que não são bancos, tipo instituições de pagamento, PicPay, Mercado Pago, RecHPay, Nubank vai virar banco, então não dá, para transação específica. Vamos supor, existe uma diferença regulatória no envio de dados do banco múltiplo e instituição de pagamento. Esse é o pulo do gato, tá? Usar contas de giro rápido de pequenos serviços de pagamento de boletos de terceiros. O que funciona? Embora o monitoramento esteja unificado, o fluxo de informação de instituição de pagamento costuma ser mais focado em grandes volumes e fraudes, permitindo injeção de microfluxos. Então, movimentar a conta nessas instituições pequenas é melhor. Ah, eu vou jogar tudo para lá. Não, gente. É para, como eu te falei, balancear a movimentação. Às vezes essas 3 instituições de pagamento vai ser benéfico. Por exemplo, adicionar limite do cartão de crédito do RecHPay. Por quê? Porque é IP. Instituição de pagamento vai te ajudar. Abastecer alguma coisa. Então assim, ó, tudo que tu for fazer nessas instituições de pagamento, de repente seja de menor fluxo e não tenha tanta intensidade. Essa aqui eu deixo entre aspas que tem como a gente fazer. E a última é fluxo de caixa pessoal. Tu é um profissional autônomo, cara, tu não pode juntar tudo. O que é? Vamos supor que tu é pedreiro. E aí tu chega pra pessoa que tá trabalhando, cara, eu preciso que tu compre tal coisa. O que a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas muitas pessoas fazem? Vou fazer o seguinte, eu vou depositar dinheiro na tua conta e tu compra. Não pede mais isso. Outra coisa, olha, eu vou te cobrar para construir tal coisa, R$10.000. Só que R$2.000 é de peça. R$2.000 é a tua mão de obra. Os outros 8.000 é maquinário. Ah, mas eu consigo gerar um dinheiro, eu consigo bonificação, eu consigo desconto, e aí eu consigo fazer um dinheiro a mais para mim? Pois é. Então faz o seguinte, manda o boneco na loja de materiais de construção, ele comprar, e tu só emite nota dos seus 2.000, e não de 10. A gente tem que entender que, às vezes, a gente perde para ganhar. Então, se tu tem uma movimentação muito grande e não é o dinheiro teu, o fluxo diário tem que ser teu, só de receita tua. Ah, eu tenho um ferino de futebol e eu tô juntando dinheiro de todo mundo, eu abri uma continha na Nubank, eu junto o dinheiro do ferino de todo mundo e eu pago lá o mensal. Tu vai pedir link de cobrança para fazer o pagamento direto, ou as pessoas levarem pagar direto. Juntou todo mundo do ferino, vai lá e paga o mês inteiro para ele, mas não pega o dinheiro de todo mundo num único CPF.
são as maneiras que eu vejo mais assertivas pro ano de 2026 ficar menos pesado. Porque assim, ó, 2026 vai ser a trilhagem para cobrar em 2027. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e até o mais.